Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos mais uma vez, como em todas as terças-feiras, aqui reunidos, aqui no canal Amador Espírita, para o nosso momento Saber e Sentir. Esse momento de reflexão, onde temos alguns comentários, e depois um momentinho pequeno ao final de interiorização, onde fazemos a nossa introspecção, nossa viagem para dentro, através de uma condução que vai sendo feita. Então, vamos assim, nesse momento, fazemos a prece, para que nós possamos, através da prece, ligarmos as nossas mentes e os nossos corações àqueles a quem solicitamos ajuda. Então, vamos assim, mergulhar no clima amoroso e fraterno que esse instante nos propicia. Sentir a presença de Jesus, nos alentando, nos acalentando, nos inspirando, trazendo paz aos nossos corações. E assim, agradecidos, envolvidos pela espiritualidade querida, queremos nesse momento dizer a Jesus da nossa gratidão, do nosso amor, do nosso respeito, pelo que Ele nos dá, pelo que nos faz. E rogar que a partir desse instante, nesse momento onde nos encontramos com a mensagem espírita, para que através dela consigamos modificar, alterar, adequar o nosso jeito, os nossos pensamentos, nossa maneira de ser e também de sentir. Muito obrigado, Senhor. Que permaneça conosco a partir desse instante. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, seguindo aí a obra Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, nós iremos hoje comentar o capítulo 30, intitulado Dinheiro Amigo. E fica aqui, para iniciarmos uma pergunta, Qual é a nossa relação com o dinheiro? Como nos comportamos em relação à possibilidade da existência do dinheiro em nossas vidas, das questões financeiras, como é que nós agimos, nos comportamos? Então, o Emmanuel começa dizendo para nós: letras de câmbio, alterações de câmbio. Em toda parte vemos o problema da troca na vida monetária por base de sustentação a mercados diversos. Então, nós verificamos que as questões monetárias movimentam, sustentam os diversos mercados da vida humana. Então, muita coisa gira em torno do dinheiro, da questão monetária. Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Então, não podemos pensar apenas no câmbio monetário, as questões do dinheiro, a troca por essa ou aquela moeda, quanto vai render esse dinheiro, aquele dinheiro, quando trocado, quando guardado, quando isso, quando aquilo. É muito interessante, sim. Sem dúvida, precisamos do dinheiro. E ele é, muitas vezes, um dos grandes agentes de sofrimentos, de torturas emocionais e perturbações. A sua falta pode levar o espírito na Terra a ter uma vida bastante sacrificiosa, dolorida e difícil. Porém, a preocupação somente com o dinheiro nos levaria a uma característica peculiar, que é a de nos ligarmos muito estreitamente e apenas à vida material que passa, fica, esquecendo o verdadeiro patrimônio do espírito que levaremos conosco. Então, o Emmanuel diz assim, seguindo à frente aqui: sempre que se nos fixe a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Quanta coisa boa o dinheiro pode fazer. Quantas dores, sofrimentos e aflições ele pode suprimir, diminuir, trazer alento.
através do recurso que o Emmanuel falou no parágrafo anterior, a caridade, né? Caridade, ou seja, aquele dinheiro dispensado para a caridade, tem um valor intrínseco, incomensurável, um valor que nós não imaginamos a sua grandeza. O pão que chega à mesa do necessitado, a água fresca que enche o seu copo para que ele possa dessedentar-se, o legume, né, o alimento, tudo que proporciona a vida às pessoas. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Nós já comentamos, né, muita vez aquela questão do óbolo da viúva, que muitos de nós conhecemos bem. A gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Né? Não é só com dinheiro, é claro, que nós fazemos caridade. Há muitas outras formas, e nós já comentamos várias delas. Um bom pensamento, um conselho, um abraço, um acolhimento, uma visita fraterna, velar a cabeceira de alguém que precisa para descansar, alguém que necessite, uma atenção, né, que nós possamos dar, uma visita, né, em nome da nossa fé, da nossa religião, para trazer alento à pessoa. Então, a gente vai percebendo que o mínimo de recurso, quando se transforma em socorro ao que necessita, traz alegria, traz bem-estar. E, na verdade, o que mais valeu na doação da moeda da viúva não foi a moeda em si, mas foi o gesto, a preocupação dela em querer ver o bem-estar dos seus irmãos, em doar alguma coisa que pudesse ser útil. E nós nos perguntamos, qual a utilidade da nossa vida? Será que viemos aqui apenas para acumular para nós? Para criar coisas para a nossa própria vida? Ou viemos aqui para junto compartilharmos a nossa existência? É preciso que a gente pense sobre isso. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação, se aplicada em benefício de outrem, pode ser substanciada no reconforto e na bênção de muitos. A gente provavelmente dá aquela quantiazinha que pode e acha que realmente aquilo sozinho não vai fazer um efeito significativo. Mas a doação de um, mais do outro, mais a do outro, mais a do outro, cria algo substancial que permite, como o Emmanuel coloca aqui, o reconforto e as bênçãos de muitos. Né? Um item que nós doamos da cesta básica, mas numa instituição, num lugar onde as pessoas fazem as doações aos necessitados. Então, aquele item que nós doamos, mais o outro item de alguém, mais um outro item de uma outra pessoa, vai formando uma cesta, que juntas dá, por exemplo, a despesa, né, de alimentos, de provisões que a pessoa precisa para um tempo aí da sua vida, do seu mês. Então, aquela doação separada e sozinha, talvez tivesse lá um efeito mínimo. Mas juntas, elas têm um efeito significativo para aquele que recebe, que muitas vezes não precisa mais nada do que aquilo. Uma vez eu lembro que nós fomos fazer uma visita, bem lá no início da casa de Madô, fomos levar algumas coisas. Quando chegamos à casa da senhora, né, para entregar lá os alimentos, quando nós colocamos sobre a mesa, a mulher disse assim: disso que vocês estão trazendo aqui, eu só preciso de 2 itens. E tirou os 2 itens que ela precisava e disse assim: esse daqui, doem a outra pessoa que tem necessidade. E a gente se olhou, se entreolhou, né? E disse assim: como é sublime a pessoa poder compreender que ela só deve reter para si o que ela precisa. Então, olha só, uma lição para nós: reter para si somente aquilo que nós precisamos.
acumular não é muito bom. O Emmanuel chega a dizer numa mensagem que quem guarda aquilo que não precisa ou que não utiliza é um ladrão. Ou seja, estamos retirando do armazém da vida aquilo que nós não vamos usar. Então é necessário que a gente pense sobre isso. Então, mas aquele litro de leite que eu dei, que benefício vai fazer? Pois é, mais o litro de leite, mais a farinha, mais o azeite, mais o açúcar, mais o macarrão, mais o molhinho, e as coisas a pessoa vai conseguindo montar ali alguma coisa que dê para os dias dela de necessidade. Então nós precisamos pensar sobre essa questão, né? Essa questão bem interessante. Então, frequentemente, é inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita da riqueza material, dissipando-a sem elevação nem grandeza, tanto quanto existem outros muitos que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhe as energias sem entendimento ou proveito. Gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial do trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de todas as resoluções para construir e servir. Então, construir e servir, né? Esse é o nosso desafio. O Emmanuel diz aqui, ó, é inegável, né, que muita gente na humanidade não compreende a missão do dinheiro, do recurso material, ou utiliza sem nenhum respeito, né, jogando fora mancheias, ou ou então usa como egoísta, como um avaro, né, guardando, escondendo, achando que isso que isso não deve de maneira nenhuma ser utilizado com medo de que no futuro lhe falte. Então esse dinheiro é como se a pessoa estivesse dilapidando os bens divinos, né? O avarento dilapida os bens divinos, porque na verdade ele os toma para si, deixando faltar em algum lugar alguma coisa que está com ele retida ali naquela situação, né? Bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do pai de família, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada, ou que se converte em escora e recuperação dos pequeninos, que vagam sem apoio e sem direção. Essa é uma observação bastante interessante que o Espírito Emmanuel nos faz, né? Bendita seja, né, a moeda que a gente recolhe com o suor do nosso trabalho, com o esforço, com a nossa luta. Bendita seja, né? Como é bom conseguirmos aquele recurso que vem do nosso trabalho, da nossa luta, do nosso esforço. É uma moeda bendita essa. Uma moeda que remunera, ou seja, ela compensa aquele esforço, aquela luta e ajuda aquele que recebe a cumprir perante a sua vida e a sociedade com os seus deveres, cuidando de si, dos seus familiares, alimentando-se, alimentando os seus, pagando suas contas, mas também tem a oportunidade de contribuir com a sociedade, uma pequena parcela que seja, auxiliando aqueles que não podem ganhar, que há pessoas que não podem trabalhar, outros que não conseguem recursos para intelectualmente desenvolver qualquer atividade, já que reencarnaram limitados por uma série de fatores mentais. Então, olha como é sublime essa moeda que remunera o pai de família, aquele que tem a responsabilidade do cuidado do seu lar, da sua família, não só com ela. Porque um pai de família não é apenas pai da sua família, é também um pai da família universal. Um irmão não é apenas um irmão do seu irmão da família, mas também um irmão de todos os irmãos da humanidade. Ele é irmão de toda a humanidade. E assim por diante. Então a preocupação, em primeiro plano, vem para socorrer as necessidades da própria família, mas depois estende-se aos demais.
que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, né? O jovem trabalha, tem suas aspirações de crescer, de empreender, de fazer isso, fazer aquilo, sem qualquer dúvida. Isso tem um valor inestimável, né? Porém, é importante que nós lembremos isso, né? Muita gente também vaga por aí, sem apoio e direção, precisando da nossa moeda, da moeda e do óbolo da viúva. Quanta vez na rua alguém estende a mão. Eu estava passando em frente de uma loja uma vez, aqui na minha cidade mesmo, e escutei uma frase que ficou dentro da minha cabeça. A pessoa estendeu a mão e falou assim: uma moeda, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um apelo tão profundo de uma alma necessitada. Olhei, não era uma pessoa que estava ali com uma doença na perna, alguém que estava ali simulando, se bem que isso não importa, né? Alguma coisa. Mas havia um senhor de olhar triste que estava apelando por extrema necessidade para a própria sobrevivência, já que uma família ele não tem, perambula pelo mundo, dá para perceber pelas roupas, pela maneira como ele se comporta, assim, calçados, todo assim desgrenhado. Uma moeda, pelo amor de Deus. Como não ceder a um apelo desse? Mas não é apenas a esse apelo que, na verdade, arrebenta as portas da nossa alma adentro, que deve nos sensibilizar. Mas, sobretudo, aquele apelo que a caridade nos faz para procurar, para sair do nosso comodismo na direção de quem necessita. Isso que nós precisamos pensar. Coloca-te no lugar daqueles companheiros nossos do mundo que se oneram de débitos e compromissos de solução urgente, que varam humilhações e penúria, que sofrem doença com abandono, ou que se estiram nas trilhas da provação, sem ânimo, sem teto, reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu, que verte do mais alto ao encontro da lágrima na terra, a fim de transformá-la em bênçãos de esperança, de amor, de edificação de um mundo mais feliz. Eu ficaria aqui sem falar nada, pensando nessa colocação do irmão. Como temos sido muitas vezes indiferentes a tantos sofrimentos. Pensemos um pouco naquilo que é possível fazermos. Pensemos no nosso óbolo da viúva. Como ele diz, quantos companheiros se oneraram de débitos, estão com muitas dificuldades materiais e sofrem por isso, né? Outros sofrem humilhação, penúrias e estão doentes e abandonados, precisando da nossa atenção. Então nós vamos percebendo na bondade divina um convite para todos nós, um convite ao desprendimento. Não apenas da moeda. É fácil atirar de longe uma moeda a alguém. Difícil é aproximar-se, interessar-se, saber o porquê, oferecer-se, doar-se. E é isso que nós precisamos fazer. Então pensemos nesse instante na figura meiga de Jesus, que derrama sobre nós uma atmosfera luminescente, luzes que penetram nesse instante a nossa alma, iluminando os recônditos mais profundos e escuros do nosso ser. E ali, onde nos encontramos encurralados pelas paixões que servimos, que ela faça luz, libertando-nos para que possamos voltar a viver.
Sintamos essa brisa refrescante, amorosa, que emana da bondade divina, através do amor de Jesus, dando-nos fortaleza para a alma, dando-nos alegria, dando-nos esperança. Pensemos na bondade do Cristo, nosso Mestre. Nesse instante, recebendo essa bondade, esse frescor para a nossa alma, vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.